Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 8 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Nessa análise vou falar aqui de Bovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, ação que bateu no objetivo e foi encerrada a posição, operações que estão em aberto, destaques do pregão, inclusive destaque que está na máxima histórica, um ativo que eu abordei aqui numa análise especial compartilhada aqui com vocês, falando que o caminho mais provável, não do que iria acontecer, não falei que isso iria acontecer, mas qual era o caminho mais provável, qual era a estratégia que a gente tinha que adotar mais na ponta compradora, porque aumentava a probabilidade, tinha um cenário apontando para romper máxima histórica. Inclusive foi esse ativo que eu coloquei dentro da carteira Perspectiva esse mês, um dos ativos que veio para a carteira DV Perspectiva nesse mês. E lembrando que eu vou atender também pedidos de análise que vocês registraram aqui na última análise de fechamento do pregão, que foi feita pelo Kaique. Então, coloque aqui o pedido, seu pedido de análise para atender na próxima análise de fechamento do pregão, lembrando sempre da ordem de prioridade de atendimento. Aplicativo DV Invest, depois membros aqui do canal, depois inscritos no canal e depois quem não está inscrito, mas acompanha aqui o canal. Então é nessa ordem de prioridade. Se tiver muitos pedidos pela ordem de prioridade, vai ficar nos primeiros ali, até começando de repente app, membro e depois inscrito, talvez se não tiver muitos pedidos dessas duas primeiras prioridades. Então vamos lá, vou rodar a vinheta, na sequência a gente começa a análise aí falando do Ibovespa. Então bora lá, o Ibovespa no pregão de hoje fechou ali em alta de 0,22%, permanecendo acima da região dos 126 mil pontos. O caminho mais provável do Ibovespa, eu comentei isso no radar da semana, é o Ibovespa buscar essas resistências aqui mais acima. Olhando pelo gráfico semanal, tem uma resistência aqui mais relevante na faixa dos 28.500 pontos. Pelo gráfico diário, tem uma região aqui de fundo anterior na faixa ali dos 127.600. Então essa região também é um patamar de resistência. Depois aí a gente entra um pouquinho mais na região de 128.500, que é a região que tem vários topos, a região de vários topos anteriores. Então é um patamar um pouquinho mais relevante de resistência para o Ibovespa. O Ibov ainda pode vir aqui fazer uma correção no decorrer da semana? Sim, e seria até bem saudável, principalmente se a correção for mais fraquinha, se sustentando acima dessa caixinha aqui em azul, que vai de 124.200 a 123.400. Então, o Ibovespa permanecendo acima desse patamar, melhor ainda, acima da média móvel exponencial de 10 períodos, a probabilidade maior continuará sendo aí de alta para o índice, que é a expectativa que nós temos. GPS da tendência na faixa de 72%. Lembrando, GPS da tendência, você tem acesso gratuito aí na atualização semanal desse GPS, fica dentro do aplicativo DV Invest. Aqui embaixo tem um link para o aplicativo, então acessa lá gratuitamente e você tem essa informação aí semanal atualizada, GPS da tendência sem ações, que você tem um direcionamento, como é que está a tendência dessas ações em diferentes prazos operacionais. Seguindo aqui para a gente falar então, depois do Ibovespa, do mini índice, a gente teve um pregão aqui com mais uma sombra inferior, mini índice dentro já de um processo de correção aqui, é igual o Ibovespa, está dentro de um processo de correção, não superou essa máxima, então não anulou o topo, então está no processo de correção. Gráfico de 60 minutos, aqui travado, se abrir caindo, foca um pouquinho mais em venda, tentando pegar um movimento para essa região de suporte na faixa dos 126.900. Como é que seria focar em venda aqui? Topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, pegar até no gráfico de 5 minutos, abre caindo e passa a gerar topo descendente preferencialmente abaixo ali na região dos 127.515 pontos, preferencialmente abaixo desse patamar. Por outro lado, se abrir subindo, se abrir aqui subindo para cima dessa região aqui, ó, fundo ascendente ou pivô de alta para cima dos 127.760, continua sendo aí a oportunidade de se trabalhar na compra a favor da tendência do gráfico diário, a favor da tendência do gráfico intraday também, principalmente olhando aqui para um gráfico de 120 minutos, lateralização no topo da tendência, a máxima da tendência por aqui, então abriu subindo, fica mais aí para se trabalhar na compra. No dólar a gente teve tá tendo um pregão aqui
de alta de 0,26%, ainda dentro de um viés de baixa, né? O dólar foi lá na sexta-feira bater na média, perdeu força, fechou na mínima, aumentando a probabilidade de ter algo maior para baixo. Semanal já perdeu a mínima da semana passada, reforça a chance de ter algo mais para baixo. Significa dizer que essa semana vai ser de baixa? Não. Significa dizer que no gráfico diário, se o dólar subir de maneira fraca, gerar algum sinal de baixo no intraday, focaria mais em buscar venda, ou mesmo no intraday, continuar gerando sinal para baixo, foco em venda, tentando pegar um movimento ali na faixa, para a faixa dos 5.396 a 5.378. Então, por enquanto, dólar dando sinal de fraqueza da sua tendência de alta, chance maior de buscar níveis mais baixos. E qual seria a alternativa aqui de trabalhar na venda? Subiu fraco, abriu caindo, gerando topinho descendente, foco em venda de topo descendente ou pivô de baixo, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se as sinalizações de baixo já for para baixo dessa região aqui, ó, melhor ainda para se buscar as operações aí de venda, melhor ainda se for para baixo dos 5.473. Dá para buscar operação de compra? Dá para buscar operação de compra. Seria um pouquinho mais restritivo a fundo ascendente no gráfico de 5 minutos, acima dos 5.491, sem exigir tanto para cima em termos de objetivo, em termos de relação, risco e retorno. Ações, a PTR4 no dia... Deixa eu só ajustar aqui, ver se está tudo certo aqui. Não, beleza, ajustado. Petro se destacou no pregão de hoje com alta de 2,45%, gerou a sinalização que eu comentei, inclusive, no radar da semana, e até mesmo no meu perfil no Instagram, via stories, hoje pela manhã cedo, falando sobre essa questão de qual seria a alternativa que teríamos aqui para a PTR4 de compra. A ação bateu num patamar de suporte, superou essa máxima. A tendência era de alta? Não, mas, enfim, tinha um risco um pouquinho maior? Tinha, mas se eu tivesse que tomar uma decisão de comprar ou vender a Petro, seria mais para compra. Por quê? Porque estava em cima do nível de suporte, dentro de um longo movimento de alta que superou, quebrou a tendência de baixa, então o foco seria buscar alguma operaçãozinha de compra tentando pegar algo para cima. Então a ação gerou esse sinal de alta, ganhou força aqui para cima, apontando para fechar o gap efetivamente em 39,14 até o fechamento completo nos 39,83, caminho mais provável. Quem está comprado, stop aqui abaixo dessa mínima, dos 37,11, deixando ali nos 37,09 ou 37,08, já estaria de bom tamanho aí stop dessa operação. A Vale 3 terminou o dia com queda de 0,79%. Desculpa, era o caminho mais provável para o papel. Até comentado também hoje pela manhã, como o estava caindo, tinha caído ali na faixa quase de 2%. E a ação estava dentro do processo de correção. Se a gente pegar o gráfico semanal, eu falei isso no radar da semana, 3 para 4 semanas caindo, 3 para 4 semanas subindo, está madura para ter um movimento para baixo. Se ela perder essa mínima aqui, aumenta essa chance, ou seja, perdeu 62,46. Aqui ela está num ponto que, como esse movimento foi forte para cima, ela pode também, assim como a Petro, gerar um sinal de alta. Então, nesse momento, se eu for arriscar uma compra, o ativo está com um cenário bem travado, indefinido no prazo maior. Então é uma operação, assim como a Petro, com risco maior, mas se fosse arriscar, tem que arriscar alguma operação na Vale, seria nessa superação dessa máxima, stop abaixo dessa mínima, assim como foi a Petro, tentando pegar algo para cima na Vale 3, sabendo que vai ter uma resistência importante por volta dos R$ 64,20, e o ponto mais alto aí vai de R$ 64,70 a R$ 64,84. Por falar em operações, CPLE6 bateu no objetivo de uma compra que o Kaique recomendou aqui, nesse papel, bateu no objetivo aí que era R$ 9,95. Essa operação então foi encerrada com um ganho de 4,41%. Isso proporcionou um crescimento de 1% do capital total destinado ao swing trade para essa operação. Lembrando que sempre a gente recomenda quantos por cento do seu capital total alocar nessa operação. Essa aqui foi recomendado alocar 23%. Deixei aí, Dalton, R$50 mil para o swing trade. Então, 23% desse 50 mil você destinou aqui para essa operação, e desses 23% gerou ali 4,41% para esse capital específico, e para o total 50 mil cresceu 1%. Então essa é a ideia aí com a gestão de risco que a gente recomenda aí para o swing trade. Itaúsa a gente segue comprado também, foi a recomendação que o Kaique fez, está dentro da tendência de alta, está perdendo um pouquinho de força. Para quem está de fora, se gerar essa superação de máxima aqui, possibilidade de compra com stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. CSMG3 está evoluindo bem a operação, também o Kaique recomendou aqui embaixo, tentando pegar um movimento aí para cima, alta aí de 1,02%, sem nenhuma mudança por enquanto em relação à operação. O objetivo está mais para cima. Aí vamos ver se ela consegue aí no decorrer dessa semana atingir o objetivo colocado para a operação. Está tudo explicado lá, tudo explicado no sentido de
todos os números da operação, stop, objetivo, percentual de alocação em cima dessa operação, risco da operação, está tudo dentro lá do aplicativo DV Invest, é só consultar no menu Trades. Indo aqui para a gente falar do destaque do dia, VEG3, destaque de alta do Ibovespa, 5,4% de alta na máxima histórica exatamente. Ó. Vou pegar aqui o gráfico anual dela, máxima de 2021, 44,47, após ajustes de dividendos, enfim, proventos de maneira geral no papel, 44,47, máxima de hoje 44,47. Belíssima barra de alta, lateralização, o mercado nem corrige direito e força, bastante força compradora. É um papel que eu destaquei aqui depois que ela gerou esse sinal de fundo no gráfico semanal, com a expectativa que ela pudesse romper a sua máxima histórica, e a partir desse momento eu coloquei na carteira DV Perspectiva. A gente vem usufruindo aí dessa forte alta da VEG3 desde quando fez esse fechamento aqui. A gente passou a entrar na carteira, já são 14% de valorização, e também dentro da carteira DV Perspectiva nesse momento o papel. E aí, para comprar essa superação de máxima aqui, nossa, o stop foi muito grande. Então, no máximo ali o que eu faria seria aguardar algum recuo no gráfico 120 minutos para buscar uma compra de fundo ascendente mais próximo da média possível. Depois de VEG3, e aí, você está comprado em VEG3? Comenta aí para mim aqui, coloca aqui nos comentários para mim. MGLU3 ativo, e aí, está comprado também em MGLU3? Essa ação, ela até mudou a tendência dela no gráfico diário, tá? Ela subiu aqui, ó, e superou essa última estrutura de baixa que ela tinha montado. Então a tendência está indefinida. Poxa, Dalton, mas aqui já tem uma tendência de alta. Poderia até falar que tem uma tendênciazinha de alta aqui. O que confirma mais essa tendência de alta seria o quê? O papel não afundar para baixo da média e gerar um pivô de alta. Aí as médias já voltam a cruzar aqui para cima, de menor periodicidade acima da de maior periodicidade, que é um indício de ganho de força da tendência de alta de curto prazo, vista pelo gráfico diário. A ação parou em cima da resistência, essa região de fundo anterior, e gerou um topo razoavelmente forte no pregão de hoje. Para quem está comprado, um dos pontos de sinal de saída, se fosse o stop mais curto, perda da mínima desse candle, confirmando o sinal de baixa, aumentando a probabilidade de ter um movimento para baixo, testando suportes mais próximos que estão aqui em torno dos 12,45, 12,50, 12,45. Na verdade, 12,60, 12,45. Região de suporte para essa ação. Para quem quer ficar mais tempo posicionado aqui no papel, o stop pode ficar abaixo da mínima da semana passada, tentando segurar um pouco mais na expectativa que ela tenha um recuo maior da sua tendência de baixo do gráfico semanal, que ela venha aqui mais para cima, que ela busque um patamar de 14,30. Para quem está de fora e está interessado em comprar a MGLU3, o que eu aguardaria? Alguns candles aqui de lado, mais uns 2 candles aqui de lado, ou fraquinho de baixo, e um sinal de fundo, ou lateralizar aqui e pivô de alta. São alternativas de compra de swing trade em Magazine Luiza. Depois disso, eu vou falar de Cogna, pedido feito aqui dentro aí, para quem é membro do canal, fez esse pedido. Cogna 3, queda de 1,6% nesse pregão. Ali entre as médias, região que eu não gosto de operar aqui dentro. Então, o que eu faço normalmente nessa situação aqui? Deixa eu só ajustar aqui a média. O que eu faço nessa situação? Eu aguardo alguma lateralização no mercado e compro ali um pivô de alta. Ou seja, alguma sinalização dessa forma aqui para buscar alguma compra nesta ação. Deixa eu colocar aqui gráfico semanal aqui do lado. Ó, semanal ainda subindo de maneira fraca. As últimas vezes que testou a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico semanal não foi legal, não. Então, por esse motivo que seria interessante recuar mais, ameaçar que cair não cai com força e gera força para subir. Aí sim ela pode passar bem para cima da média, buscar níveis de resistência mais acima, como por exemplo a região na faixa de R$2, número redondo, e sendo mais otimista a região dos R$2,30. Nesse momento, a tendência ainda está indefinida, retoma a tendência de alta, basicamente rompendo essa máxima aqui de 1,89. GGBR4, queda de 1,11%, movimento bom aqui de subida, voltou para baixo da média, não foi legal ter voltado assim para baixo da média, por quê? Porque lá no gráfico semanal, ó, olha o que está acontecendo, as médias estão alinhadas para baixo, está gerando um topo descendente do gráfico semanal. Então, para gerar sinal de compra aqui, qual seria a minha estratégia? Se eu fosse arriscar uma compra de fundo ascendente, depois que ela rompeu esse topo aqui, ó, ela fechar acima da máxima desse candle aqui, que seria também da média, e no pregão seguinte gerar nova máxima para arriscar uma compra. Seria esse desenho aqui.
Fora isso, Dalton, se eu oscilar acima da massa, já compraria? Não, não compraria. E se fizesse um candle assim, Dalton, eu perderia essa entrada, porque aí eu não arriscaria muito aqui, não. Então, basicamente, seria essa forma aí de buscar a entrada, na minha opinião. E aí, você tem outra? Como é que você compraria aí GGBR4? Por enquanto, não está sendo legal, não, o que ela fez aqui. Mas vamos ver se ela consegue reverter isso aqui no decorrer dessa semana. A Cosan, queda de 0,92%, é um ativo que eu ficaria atento e que eu até recomendo você ficar atento aí no decorrer dessa semana, de corrigiu, gerou fundo aqui ascendente, ficaria para compra. Ou ficou aqui de lado, ó, girou ali pivôzinho de alto, superou essa máxima aqui, possibilidade também de arriscar uma compra nesse papel. Falando de operação de swing trade, então é um ativo que eu vejo com bons olhos para monitorar uma compra aí de curto prazo. Prio 3, a ação caiu aí nesse pregão, caiu aí na faixa de 2,58%. Também, assim como a Cosan, eu olharia o quê? Uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo, testando ali as médias e gerando um sinal de alta para buscar uma compra. Então essa seria a estratégia. A primeira sim, a segunda, assim como eu falei da Cosan, ficou aqui de lado, ó, em vez de cair, fica aqui mais de lado, e aí eu esperaria não fundo, mas sim o pivô de alta. Romper essa máxima aqui para buscar uma compra ali superando os 46,86. Então são as alternativas aqui que eu vejo, principalmente olhando para Cosan e Prio. Inclusive foram ativos que eu abordei nas oportunidades para essa semana, publicado hoje cedo aqui para os membros do canal. No decorrer da quarta, a gente deve publicar aqui para todos essas oportunidades, que é para quem é membro do canal, você pode clicar aqui em Seja Membro e verificar as opções ali. Oportunidades da semana é para o DV completo, e Radar da semana é para quem está no DV Comunidade, enfim, tem diversos outros benefícios, além de prioridade no atendimento de análise aqui na análise de fechamento do pregão. É isso, amigos. Um grande abraço aí para vocês, um bom descanso. Lembrando, amanhã é feriado no estado de São Paulo, mas a Bolsa vai estar funcionando e nós estaremos aqui presentes. Não teremos aí no próximo pregão, como não tivemos nesse pregão de hoje, a live lá sobre de mini índice, mini dólar, mas na quarta-feira volta tudo ao normal, Kaique voltando ali do Canadá, voltando para cá, então a gente já vai estar com a nossa rotina aí de volta aqui dentro do canal. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Agradeço.